Boa noite, irmãos queridos. Nos coube hoje a leitura do Evangelho. Então, para iniciarmos, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, mentalizando sempre a nossa casa espírita Eulália Nogueira aqui em Alegrete. Pedir que sejamos intuídos e protegidos durante toda a leitura e interpretação do Evangelho. Que assim seja. Então, estamos estudando o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Vou hoje ler os itens 11, 12 e 13. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Item 11. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Item 13. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgues se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro e abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer,
viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. Bom, irmãos, desta passagem podemos tirar várias conclusões e vários ensinamentos. Quando Jesus nos disse: não julgueis para não seres julgados, Ele quis nos dizer para não condenarmos a criatura e não a sua atitude. Ele quis nos dizer para não denegrir a criatura, não condenar a criatura, e sim o mal que ela possa ter feito. Então, reprimir o mal é nosso dever, censurar o mal também, mas não as criaturas. É através do exemplo que devemos educar. As palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Agindo desta forma, estaremos ajudando as pessoas, estaremos sendo amigos e amigos verdadeiros. O que se questiona é a condenação da criatura, é colocar o dedo em riste, menosprezá-la, discriminá-la. Isso é o que não devemos fazer, mas ajudá-las a enxergar o erro, isso é válido. Porque ainda que as leis humanas apontem os preceitos legais a seguir, devemos sempre analisá-los à luz das nossas próprias ações. Só então perceberemos se temos ou não autoridade moral para aplicá-los ao outrem. Por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvesse praticado. A vida é sábia mestra, que nos ensina as lições da humildade e da indulgência, levando-nos de um lado ao reconhecimento das próprias faltas e de outro à compreensão das faltas alheias. Só quem poderia condenar aquela mulher naquele momento seria Jesus, porque Jesus foi o espírito mais elevado que já existiu na Terra, e apenas ele, somente ele, dentre todos os presentes naquela ocasião, poderia condená-la, poderia julgá-la. Porque Jesus esteve entre nós para dar testemunho do bem e nos ensinar uma nova moral, baseada no amor ao próximo. O que não queremos para nós, não desejamos a nosso irmão. Então, voltando, devemos tomar ao pé da letra aquelas afirmações de Jesus? É o seguinte, há ocasiões em nossa vida que a crítica às ações alheias serão necessárias, sob pena de estarmos com o nosso silêncio, com a nossa omissão, contribuindo para prejudicar a outrem, disseminando o mal entre as pessoas ou retardando o programa ao próximo, o progresso de todos. Então, quando que a crítica é desnecessária? Quando ela vem com um sentido de denegrir a pessoa, denegrir, prejudicar, falar mal dela, valorizar os seus erros. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, isso não tem escusa, enquanto se trata de maledicência e de maldade de quem a critica. Então, ficarmos sempre atentos a essas atitudes em relação, não à pessoa que cometeu o erro, mas sim ao erro. A pessoa jamais devemos julgá-las. Bom, irmãos, vamos agora encerrando, novamente harmonizados, elevando o pensamento a Deus e a Jesus. Pedir aos médicos e enfermeiros do espaço aqui presente, que colocam nas águas que temos em nossos lares, em nossos locais de trabalho, toda a medicação necessária, seja para males físicos como para males espirituais, que é o momento que a bebermos possamos ficar curados. Que tenhamos uma semana de paz, harmonia, tranquilidade, serenidade, muito amor no coração.
Tudo isso para nós aqui presente e extensivo aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos queridos. Pedir que os hospitais da nossa cidade sejam visitados pelos médicos e socorristas de Jesus, pelos enfermeiros do espaço, ajudando, colaborando, intuindo os médicos e enfermeiros aqui da Terra para o melhor procedimento junto aos enfermos. Que os seus familiares sejam consolados. Pedir também pela nossa cidade, pelos nossos lares, que seja feita uma visita e uma limpeza no lar de cada um, de todas as cidades, de todos os hospitais, para que somente fique ali a tranquilidade, a serenidade e a luz. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja. Uma boa noite a todos e bons sonhos.